É muito doído. Oratória, arte de falar em público de forma estruturada e deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter ouvintes. Quer saber mais a respeito desse assunto? Pois é, ele está aqui comigo. Nicandro Ernesto de Campos Neto, especialista em gestão de pessoas. Um funcionário público que um dia sonhou com essa história. Mas isso aí ele vai contar pra gente. Roda a vinheta e eu recebo aqui com muito prazer. Tudo que não tiver Dani, só penso nela, quem é ela, o nome dela é Daniela. A Dani quem é? É a Minha tua filha. É a tua filha. É, ela viria, né, ver a gravação. Só que aí a Giancarla ligou pra mim, né? Nicandro, pode vir? Eu falei, posso. Aí ela tá na casa da avó, férias, tá na casa da avó, acabou ficando lá. Beijo, filha. Boa noite, Nicandro. Prazer recebê-lo aqui conosco. Boa noite, muito Léo. Legal. Obrigado. Me diz uma coisa aqui, antes da gente... Eu vou querer saber um pouco da sua história, mas por que eu ou qualquer uma pessoa deve fazer o curso de oratória? Para que serve o curso de oratória? Por que euzinho da Silva aqui, que não tenho nada para falar ao mundo, tem que fazer oratória? Por que você não tem que fazer? E também não acredito que existe essa pessoa que não tenha nada para falar. Tem, né? Todo mundo tem. Tem. Então, é assim, são vários motivos. Assim como se você me perguntasse por que eu devo fazer exercício físico, são milhões de motivos. Mas, vamos lá. Para diminuir a frustração, para liderar, aumentar a autoestima, aumentar o salário, fazer com que as pessoas saibam o que você está pensando, sair da desvantagem em relação a quem fala. Eu sou um apaixonado por isso, Léo, por cursos, por comportamento. Então, eu não consigo ver desvantagem em você desenvolver essa habilidade, na verdade. Só tem vantagem? Eu só vejo vantagem, mas eu estou aberto à discussão. Se você me convencer de que tem alguma coisa que atrapalha... Não, acho que não tem, não. Acho difícil, né? Eu só estou perguntando aqui porque eu fico imaginando, deve ser tão fácil. Eu acho extremamente difícil. Eu falo aqui todo dia para um público que eu não vejo. Minha conversa é com essa cidadã ali chamada Câmera. Então, boa noite. Você conhece, não? Ainda não, prazer, né? prazer. Que tal falar para a câmera? É interessante, né? Eu prefiro falar aqui. Pois é, para mim que estou acostumado a falar aqui para a câmera, é extremamente difícil ter uma conversa com uma pessoa só, com duas pessoas, uma conversa profunda, em que eu tenha que ouvir e rebater, é muito difícil. Porque para mim é muito fácil fazer aquilo que a turma ali do início do programa fez. Eu estava me lembrando do Ariano Suassuna, se ele estivesse vivo, eu levantava e ia lá bater palma para esse pessoal. Que coisa bonita, eu assisto, né, os vídeos dele no YouTube, Léo. Nossa, você já viu as palestras dele no YouTube? É gostoso demais. Assim, a gente vai falar sobre oratória, né? E, aliás, não vão colocar a carroça na frente dos bois, mas ele, para mim, é um exemplo de orador. Sem técnica, sem nada, mas ele fala apaixonadamente e a gente fica. Se você pegar uma palestra dele de 1 hora para assistir, você não consegue sair, não. Pois é, o caso dele é a paixão. Eu acho que é a paixão que movimenta, que te leva a fazer isso, né? Eu acredito que seja isso. Eu não tenho dúvida disso. Tem gente que se preocupa muito com técnica, inclusive nos cursos que eu ministrei, nos pilotos que eu fiz, as pessoas, algumas perguntar a respeito de técnica. E eu não sou contra você desenvolver alguma técnica ou aprender, mas eu acho que não é isso que prende a atenção da plateia, do público, seja lá quem for, a pessoa ou as pessoas para quem você vai falar. O importante é o olho brilhar, é você ser apaixonado pelo que você está falando, é você acreditar, você vivenciar aquilo que você está falando. Então, se você pode ter a técnica que for, mas se você estiver mentindo, o teu corpo vai dizer que você está mentindo. Interessante isso. E não vai passar. Interessante. Você toca num ponto que eu de vez em quando falo aqui a respeito. Quando a gente está fazendo um programa aqui, e é lógico, eu já li um livro lá, O Corpo Fala, né? E o corpo fala o tempo todo. Você percebe quando uma pessoa... Principalmente quando é político, você faz uma pergunta e na hora que ele faz assim, você faz assim, doeu. Essa bateu no peito dele. Pode ir por esse caminho que ele vai morrer, ou então sai dali porque não é essa coisa não. Quando dobra o corpo aqui assim, é procurando área de conforto. Enfim, o corpo fala bastante para nós aqui que fazemos essa coisa de entrevista. E lá em cima também, né? Na hora que você está na frente do público... Fala, mas eu não aconselho a pessoa que quer perder o medo de falar em público a procurar esse tipo de coisa não, porque imagina você ter que se preocupar com o assunto que você tem para falar e ainda se preocupar em fazer o gesto correto.
é muito complicado. Tá Então, morto. fala a verdade, fala o que está dentro do seu coração, fala aquilo que você vivencia, que o teu corpo vai falar junto com você. E a credibilidade vai ser passada através daí. É simples demais. Pode não ser fácil, porque você fica muito preocupado, mas é simples, é basicamente isso. Também depois vai a primeira vez, vai a segunda e pronto, daí a pouco você pega o jeito, né? Eu não sei se pega, Léo. Eu acho que pega. Eu, por Acho que exemplo, pega. eu resolvi fazer curso de oratória porque eu tenho medo de falar em público. Assim como você foi pular de paraquedas porque tem medo de altura. Eu acho que eu nunca vou perder o frio na barriga, mas eu acredito assim, ó. O medo de falar em público, assim como qualquer outro medo, ele precisa ser enfrentado. E quando você não enfrenta o medo, seja ele qual for, aquele teu fracassozinho se soma àquele teu medo anterior, entendeu? E aí você Então, vai inchando o bicho. É uma bola de neve. Mas graças a Deus o contrário também é verdadeiro. Se você enfrenta hoje, amanhã fica um pouquinho mais fácil, porque você já tem, mesmo que seja subconscientemente, aquela sensação de vitória da noite anterior, ou seja lá de que for. Então, qualquer medo que você tenha, enfrenta hoje, amanhã fica mais fácil, depois mais fácil, depois mais fácil. Aí vira um Léo Ladeia na vida que vem aqui falar não treino. É doido. Me diz uma coisa, Nicandro. Quando a gente fala aqui a respeito de oratória, a gente se lembra sempre de tribunos, né? Dos grandes tribunos aqui, brasileiros, inclusive, Rui Barbosa, tal, não sei o que, é um cara que consegue falar. Então, tem um cara aqui chamado Reinaldo Azevedo, é um jornalista que hoje tem um programa aqui na Jovem Pan, e é um cara que eu admiro, assim, profundamente, primeiro porque ele é muito bom escrevendo, tá? Ele tem uma pena que é cortante. Mas ele consegue falar durante muito tempo sobre um assunto e sem trocar uma palavra, sem se perder naquilo ali assim. Ele é terrível, ele é um cara muito bom. Eu me lembro de Mário Covas. Mário Covas era um tribuno e tanto. O senador Pedro Simão acabou de sair agora. E a gente tem outros tantos exemplos. E os anti-exemplos, por exemplo, o Suplicy é um homem que não empolga com o seu discurso. A mulher dele também não empolga. É um discurso que... Achei que você ia falar que ele não empolgava a mulher dele. Também, eu acho que até isso também. Léo, é o seguinte, na minha modesta opinião, eu acho que é o que você falou. A primeira pessoa tem que se empolgar, para poder empolgar aquele que está falando. Você falou em tributos, por incrível que pareça, você citou Rui Barbosa. Ele escreve muito bem, escrevia, né, muito bem, inegável. Mas não era bom. Mas era um chato falando. Era. Então, assim, a oratória ela vai mudando, ela vai ficando dinâmica, como tudo na vida da gente, como tudo no mundo atual. Por exemplo, se você pegar a oratória Grécia Antiga, Roma Antiga, ir para o Coliseu, ir para as tribunas, para Roma lá, era o que havia, era diversão na época. Imagina só, a cidade toda ia lá para ver e tudo mais. Então ficava aquela... Hoje em dia, se você for fazer uma palestra, você tem que disputar com a internet, com jogo de futebol, com milhões ou milhares de divertimentos e outras formas de diversão. E ainda por cima, quando você consegue ganhar e o povo tá lá, você ainda tem que disputar com o WhatsApp, porque se você não ganhar o público logo de cara, o público, você tem que passar logo de cara, o público tem que saber assim, sim, o que eu tenho a ganhar com essa palestra aqui? Se você não conseguir captar a atenção do público e mostrar para ele que vale a pena te escutar, a primeira mensagem que ele receber dizendo, ei, tô te esperando, vai demorar, acabou a atenção do cara, entendeu? Então, a concorrência hoje é bem maior. E concorrência é bom, porque aprimora qualquer área também. Ajuda, né? Ajuda muito. Ajuda, se você quer fazer, se você quer influenciar uma plateia, que se prepare bem. Na verdade, se você não se preparar e subir numa tribuna, fica até chato de falar, mas você merece não fazer bem feito, né? Ou não ganhar atenção. Merece um insucesso. Merece um insucesso. Não um fracasso, mas um insucesso merece. Imagina porque você não se preparou. Sim. O mínimo de respeito que o teu público merece é você se preparar muito bem para falar. Me diz uma coisa, lógico, eu tenho aqui, o pessoal fica perguntando, Léo, como é que você tem aquelas perguntas todas que você faz? É o seguinte, a Giancarla, minha produtora, ela normalmente me dá aqui uma série de perguntas, sugestão de perguntas. Nem todo dia eu olho. Eu dou uma olhada aqui assim antes, eu sei mais ou menos aquilo que a gente vai conversar. Mas tem uma outra parte que me interessa mais do que essa simples pergunta. Por exemplo, algo que me interessa saber de você é por que você foi fazer isso? Você disse, olha, eu tinha medo de oratória, mas quando é que começou isso? Você era funcionário público da Cefim e aí, de repente, você está criando algo que nem estava lá naquele momento, lá quando você pensou na sua vida. Léo, conta um pouquinho dessa sua história, porque é muito interessante. Há 15 anos, na Cefim a gente implantou, mais ou menos 15 anos,
a gente começou a implantar um programa de qualidade e um dos produtos desse programa era o grupo de facilitadores de aprendizagem, justamente para disseminar o conhecimento, para poder multiplicar, porque você sabe, na administração pública a gente paga caro por consultores, por professores que vêm de fora e tudo mais. Nada mais justo do que a gente formar os nossos próprios facilitadores, que são multiplicadores dessa ideia, multiplicam os conhecimentos, sejam eles quais forem. Teve o primeiro curso de facilitador de aprendizagem, aí depois veio um curso de liderança, trabalho em equipe, e eu gostei daquilo, eu falei, eu dou conta de fazer isso. E eu fiz realmente na Cefim, fiz um curso de liderança, fiz trabalho em equipe, eu era um dos facilitadores. Gostei, fui pro Sebrae, dei curso de liderança no Sebrae. Aí eu falei assim, cara, eu adoro fazer isso, eu vou dar aula na faculdade, porque daí minha vida vai ser maravilhosa, porque toda noite eu vou dar aula. Você já era formado em administração? Administração. E tinha gestão de pessoas. Só que na época o MEC estava pegando pesado com as faculdades e precisava do mestrado. Eu vou fazer mestrado, eu quero dar aula, vou fazer mestrado. Fui para São Paulo para fazer o mestrado. Chegou lá, era o mestrado em liderança, inclusive. Chegando lá, tinha uma equipe grande da FATEC fazendo, justamente pela cobrança do MEC. FATEC daqui. Da FATEC daqui. Isso. Encontrei um monte de gente lá. Aí eles sabiam da minha pretensão de dar aula, do motivo de eu estar lá. Quando a gente voltou, antes de terminar o mestrado, eles falaram, Nicandro, eu quero que você venha dar aula aqui. Eu falei, qual que é a matéria? Ah, mercado financeiro. Eu falei, eu não sei para onde vai. Ela falou, não, mas eu vi você lá no mestrado, você dá conta? Aí eu falei, então tá, eu não queria perder a oportunidade. Eu falei, beleza. No outro dia me ligaram e falaram... Acabou sendo facilitador da HP, né? Da maquininha, né? Pronto. Rapaz, eu fiquei num desespero, só que aí é o seguinte, eu estudava feito um condenado para poder dar aula, porque eu não sabia do assunto, eu tinha que me preparar. E aí eu falei assim, não, foi muito sofrido esse negócio. E o curso comportamental, que eu adoro, se você falar assim, sobe em cima dessa mesa aqui, pula de cabeça, o cara pula para saber o que vai acontecer. Agora, aluno de faculdade é outra coisa, é outra história, né? Vai saber porque é que tem que pular, né? Rapaz... O que é que eu ganho se eu pular, né? O que eu ganho? Foi diferente demais. E aí, no final das contas, eu falei assim, não, quer saber? Como é uma coisa que eu faço por prazer e por hobby, eu vou estudar para concurso primeiro, depois que meu salário aumentar bem, aí eu volto a inventar moda, como diz meu pai. Aí eu passei 4 anos estudando, passei no concurso que eu queria, faz 4 anos também que eu passei no concurso e agora chegou a hora de inventar moda. E aí... Que concurso foi esse que você fez? Auditor. Auditor. Eu sou hoje hoje eu sou servidor, técnico, eu era técnico tributário, e agora virou até 2010 auditor. virei auditor. Adoro o meu trabalho também, graças a Deus, né? Só que eu quero mais. Eu gosto de inventar moda, entendeu? Gosto de inventar moda, é aquilo que a Daniela, sua filha, diz assim, eu adoro desafio. A minha filha é Foi bem ela que falou, malinha, né? ela estava na praia com a avó dela, aí a avó dela falou, Dani, isso com 5 anos, Dani, não vai no fundo, olha o tamanho dessas ondas. Ela falou, avó, eu adoro desafio. Mas é assim, não é mala mesmo. É de tanto ouvir falar, né, Léo? A criança copia demais. Copia. Aliás, diz que tem uma frase que diz que dar o exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. É a única. Tem alguma coisa que eu me lembro lá do tempo de Anísio Teixeira que dizia o seguinte, que a alma de uma criança é de cera e a memória de bronze. Aquilo que você formou na alma, que é cera, né? Cera de abelha, ela é impregnada na mente e para sempre, né? Até os 4 anos de idade, o que ela aprendeu, ela nunca mais vai esquecer. Aquilo ali vai fazer parte dela pro resto da vida. Tomara que eu tenha feito minha parte. Tomara. Na metade dessa vida. Tomara. Deus ajude que sim. Mas eu acho que sim, Léo. Outro dia, mudando... Acabou a oratória, né? Vou falar da minha filha agora, né? Que é o assunto, pelo amor de Deus. Não, que eu mais tem quantos anos? Tem 8. 8 anos. Malinha ainda. Malinha? Cada vez mais. Aí é o seguinte... eu sempre que possível, eu paro o meu carro tô numa fila. Aí eu paro o carro para dar espaço para as pessoas entrarem, né? E eu acho que a gente precisa que mais pessoas façam isso. Gentileza. Gentileza no trânsito, ou seja lá onde for. Gentileza é sempre bom, né? E eu não fico fazendo isso, falando, olha, filha, como é que eu tô fazendo. Mas teve um dia que a gente estava parado e um cara fez isso. Aí ela falou assim, olha, pai, aquele cara é legal igual você. Falei, pronto, tá feito, né? Tá feito. Anotou feito. Lá, botou no caderninho. Nesse dia eu não anotar porque eu não esqueço disso. Não, tô assim... dizendo, botou no caderninho. Nesse dia a Dani falou tal coisa, papai adorou. Pois é, cara, a gente fica emocionado com essas coisas. Cada dia uma surpresa. Vou ter que voltar para a oratória, apesar de falar da Dani, realmente é muito melhor. Eu tenho 2 filhas chamadas Daniela, né? Isso é que eu chamo de criatividade. Você estava falando 2 filhas chamadas Daniela? Você estava falando do seu pai, né? Uma filha de uma mãe e outra filha da outra. Eu acho que é porque eu gosto muito do nome, né? Deve ser isso. Nossa. Você estava falando do Nicandro. O Nicandro é um nome grego que veio
É o nome do se incorporando, né? É o nome do meu avô, que meu bisavô colocou nele. Não sei por que meu bisavô não é grego também. Eu sou paraguaio. Minha mãe é paraguaia. Mas aí, não tem nada a ver, mas eu tenho o nome do meu avô. Eu, antes de vir falar com você aqui, eu dei uma olhada lá, o que é Nicandro, né? Fui descobrir que nome é esse. Nicandro significa o que mesmo? Você tava me falando. Vencedor de homens. Vencedor de homens. Homem Olha vitorioso. Só, e por aí vai. É, vai por aí. E aí eu fui lá dar uma olhada e o Nicandro é grego. Mas é o seguinte, tem esse nome, não me pergunte a razão, ele é impregnado aqui na América Latina, principalmente na América Andina. No Paraguai, no Peru, enfim, tá cheio de Nicandro lá. Não me pergunte por quê. A Grécia também tá cheio. Aqui é que eu sou o único. Você deve ser o único. Você e seu pai, né? Eu vou. Você e seu avô. Deve ser o único. Os dois únicos Nicandros do Brasil. Deve ser. Aí é o seguinte, nós vamos voltar aqui para a oratória, porque na hora que você está ali na frente, você normalmente escolhe uma pessoa, né? Eu imagino que fazer uma palestra para um grupo pequeno deve ser um negócio terrível, porque para mim falar para pouca gente é muito difícil. Falar para uma multidão é a melhor coisa do mundo. Escolho uma pessoa e falo para aquela, é aquele ali. Ele nem sabe, mas é aquele sujeito para quem eu falo. Aqui é a minha câmera aqui, eu dou uma olhada e diz assim, essa ali, ó, ali atrás tem uma pessoa que está me ouvindo. Aí eu fico pensando naquela pessoa e falo para ela, a coisa mais simples. E para você? Léo, eu na verdade, assim, quando eu estou fazendo curso, eu passo as minhas preferências, né? Eu, por exemplo, eu prefiro, quanto mais lotado o auditório, melhor. Melhor, né? Para mim é. Uhum. Eu acho que é para todo mundo. Talvez seja, porque, assim, as pessoas veem aquele tanto de gente olhando para a cara delas e dá aquele frio, né? Uhum. Mas eu costumo dizer assim, depois do boa noite, o resto vai. O negócio é boa noite. Uhum. Só que o negócio também é se preparar. Se preparar bastante para aquele início. Porque tem gente que até sabe o assunto e tal, mas aí pensa assim, não, quando chegar lá, sai, já que eu estudei. Não tem que ser assim, gente, tem que se preparar, é uma arte, é uma habilidade, você tem que desenvolver, você tem que procurar, tem que saber exatamente. Pode anotar. Tem anotação? Chega ao ponto de você anotar a sua inicial, a sua frase inicial, que seja. E depois treinar tanto, decorar ao ponto de passar da decoreba. Não é que você vai chegar lá e ser mecânico. Você tem que treinar de um tanto que fique tão impregnado que se torne natural. Aí você pega e fala o que tem que falar, para chamar, para captar de uma vez. Não chegar lá, boa noite, meu nome é Nicandro, nós vamos falar aqui, se tudo der certo, sobre não sei o que e tal, espero que vocês gostem, eu não me preparei muito. Sabe aquele tipo de coisa? Sim. Que às vezes a pessoa faz e acaba com a palestra sem perceber? Rebentar a palestra no início, né? Não, você vai pedir, o povo veio de casa até aqui para me ouvir falar e eu peço desculpa porque não estou preparado, pelo amor de Deus, tem que ser um negócio bem legal. Nicandro, quando alguém me convida para fazer uma palestra, normalmente eu pergunto qual é o tempo que a pessoa quer que eu fale. Uhum. Eu acho que é uma norma até de convivência, né? De educação. Mas qual é o tempo ideal para falar para uma plateia? Ô, Léo, eu acho que 40 minutos, 50 minutos é um tempo bom. O melhor que seja palestra, a não ser que seja um stand-up, que você vai lá e fica dando risada 2 horas e normalmente nesses espetáculos já acompanhado de uma cervejinha e tal, você vai embora. Agora, você passar de 1 hora num assunto vendo um cara falar, por melhor que seja o assunto, fica com aquela sensação de que já podia ter acabado. Nem Fidel Castro consegue fazer isso. Ele consegue porque ele obriga o povo a gostar, né? Ele e o Maduro. Mas assim, eu acho que se você preparar uma palestra de 40 minutos, de 50 minutos, é um tempo bom. É um tempo que ainda dá para manter um público ativo e empolgado. Sabe, aqui a gente faz o seguinte, quando chega em 30 minutos mais ou menos de programa, a gente tem o primeiro break, que a gente paga aqui com 5 minutos. 5 minutos para a gente abrir ali o programa, depois a gente vai mais 25 minutos, a gente dá uma parada. É isso que eu vou fazer aqui agora, que é para poder manter o pessoal ali ligado. Tem que pagar e no retorno, é verdade, e no retorno eu queria que você falasse a respeito dessas técnicas. E principalmente, quem está interessado em fazer esse curso de oratória, para onde é que vai? Picar, vamos voltar aqui para a nossa conversa de oratória. E a gente termina divagando tanto, pula para um lado, pula para o outro, mas eu queria pegar alguma coisa de técnica de oratória. Bom, em quanto tempo eu fico um craque nessa história? Eu perguntei, você perguntou, quantos anos você tem? 65. Eu praticando bastante, em quanto tempo eu estou meio bom nessa história? Ou não depende da técnica, depende muito de mim? Ô, Léo, é o seguinte, o meu curso, eu formatei ele para 5 dias. Uhum. São de segunda a sexta, 3 horas por dia. Eu não seria louco, né, de falar que eu formaria um palestrante nesse tempo. Impossível, né? Mesmo porque o pessoal do Procon ia estar aqui fora para me pegar, né? Mas o que eu faço é dar o caminho das pedras e mostrar que é possível. E mostrar também
que esses palestrantes que a gente vê e a gente admira e que a gente acha que são muito inteligentes ou perspicazes, sagazes e tudo mais, eu mostro para essas pessoas que participam do curso, por meio de filmagens e tudo mais, que é tudo ensaiado e treinado. prática, né? É treinado, é prática. Uhum. Então, assim, falar em público é uma habilidade como outra qualquer. E sendo uma habilidade, ela pode ser desenvolvida se a pessoa estiver disposta a pagar o preço. Ou seja, treinando, lendo, se pondo à prova, porque você tem medo de falar, mas não vai falar, não adianta. É como você... Eu vou usar uma frasezinha feita, mas ilustra bem. É como você querer matar a fome lendo um cardápio. Não tem jeito, você tem que ir para a luta. Se você tem medo de falar em público, o segredo é falar. Eu acabei de falar aqui agora de uma figura, Lenilson Guedes. Olha, não existe um momento em que alguém chama o Lenilson Guedes para falar de público ou para apresentar alguma coisa, para fazer um cerimonial, que ele não vá. Ele é bom nisso. Agora... Mas eu tenho certeza que ele não nasceu bom nisso. Não foi. Ele teve que praticar e ele pratica sempre. Ele está sempre o tempo todo falando a respeito do assunto. Agora, vem cá. Se eu sou bom para falar de um determinado assunto, vamos lá, meio ambiente, eu serei bom também para falar de um outro assunto ou depende muito daquilo que a minha linha de pensamento é colocada? Eu acho que qualquer coisa você pode aprender. O que eu acho que seria incongruente é você ser um ambientalista que acredita na preservação da Amazônia e você falar que a gente tem que devastar a Amazônia. Não bate. Tem que ser alguma coisa que você acredite. Não casa. Como eu falei, não vai ter harmonia entre o que você fala e o que o seu corpo diz. Então, se você resolver se tornar um palestrante, um comunicador, seja lá o que for, que seja numa área que você acredite, que você vivencie, que você goste, que teu olho brilhe na hora de falar. Aliás, sobre isso, você mesmo que disse que 7% do que se fala numa palestra é apreendido, né? O restante é... Não, na verdade, assim, é porque é um lugar comum dizer assim, 7% é o que se fala e 93% é o que depende da linguagem corporal, do tom de voz. Aí tem gente que se preocupa muito. Isso é verdade? Não. Não é. Não é verdade pelo seguinte, o professor que fez essa pesquisa em 1960, ele é um professor é Albert, o nome dele, não lembro o sobrenome. Ele é um professor de uma universidade da Califórnia. Ele fala assim, nossa, mas desvirtuaram a minha pesquisa. Porque o que ele falou, na verdade, é o seguinte, a conclusão que ele chegou, foi uma pesquisa muito rápida e a conclusão que ele chegou é o seguinte, se eu vou falar a respeito de um conteúdo emocional, se o que eu estiver falando não estiver de acordo com o que eu estou sentindo, o meu corpo vai me desmentir. É basicamente o que a gente falou. Então, assim, tem técnica de gestual, de tom de voz? Não tem técnica, gente. Fala aquilo que você acredita, que o resto vem e teu corpo vai te ajudar. Você quer ver como não tem técnica? A gente falou do Ariano. Tem uns caras que tem um programa, os velhinhos, como é que é? Tem um programa sábado na TV. Aqui? É. Os dinossauros. Os dinossauros, conhece não? Eu já ouvi falar daquele povo lá. Rapaz. Ninguém tem técnica ali, mas é o programa de maior audiência na televisão do planeta, como diz o teu chefe. Por quê? Eu infelizmente não tenho o prazer da convivência, da amizade de vocês, mas eu seria capaz de apostar que vocês não fazem nada diferente do que vocês fazem em casa numa mesa de bar. É verdade. É verdade. Na mesa de bar não, porque eu não vou pro bar. Mas todos os outros são alcoólatras já de muitos anos. E tudo mais, né? Todo mundo do AA. Pois Eles são. Pois vocês, o que vocês... Os dois Sérgios, o Everton Leone e o Beni Andrade. Beni Andrade, então, ele só toma cachaça barata. É muito, muito. Eu imagino, porque ele tem cara de pinguço. Aliás, o programa ele faz bêbado, só pode ser. Olha só. Vocês brincam. Vocês não têm técnica, não. Vocês falam de coração, vocês comentam. O Everton faz aqueles comentários sucintos que ele faz. Sucinto de 45 minutos. Ele não... Duvido que ele treine aquilo lá. Nada. É o que vem. E é isso que conquista. Aliás, isso conquista na televisão, conquista no púlpito, onde quer que seja. As pessoas gostam de ver a pessoa falando simplesmente, naturalmente, de coração. Empolgado. Isso é a segunda vez que eu ouço alguém fazer uma análise daquele programa. A primeira foi o Cortez. O Cortez esteve aqui para fazer um stand-up e aí apareceu por aqui, então nos chamaram ele, botaram aqui sentado. Quando terminou, o Everton disse assim, bom, o que é que você achou? Ele disse assim, é a primeira vez que eu ouço um patrão, dono da emissora, está aqui reclamando do microfone.
Não poderia. Vai contra, né? Nenhum dos assuntos que vocês começaram foram terminados. E outra coisa, a pauta que vocês fizeram era uma aqui... Não cumpriram. Completamente. Não é que não cumpriu, é que a gente não tocou num assunto da pauta. Nada. Absolutamente nada. Eu acho que isso é que demonstra essa coisa que você falou. É o que a gente gosta. É. Eu fico puto, porque... Pode falar isso? Não? Pode. Já de foi, noite né? a gente pode falar puto. Já foi, né? É. Eu fico puto porque O que a gente não pode falar é a prima É porque dele. sábado vocês mudaram o horário. Aí é o seguinte, quando era mais cedo, ainda dava, né? Acordava, assistia e saía. Agora tem que ficar esperando mais uma hora. Espera? Espero, cara. Eu espero pra esses caras ficarem falando. Pra aprender. Olha, eu queria aqui... Tá aí na hora de você mandar um recado pro pessoal que quer aprender oratória. Olha, oratória é sempre muito bom. A gente começamos o programa aqui, o Nicandro falando o seguinte... Não existe nada que diga que não deve ser feito, ou que seja contra se fazer. Eu diria só o seguinte, aprender a falar de público é sempre uma coisa muito boa. Pode ser que um dia, você jovem aí, tenha que fazer uma coisa antiga, como, por exemplo, pedir a mão da menina em casamento. É um momento extremamente difícil. Tem outra coisa, pedir aumento para o seu chefe. Isso, a oratória não vai dar, não. Mas a oratória vai lhe dar uma série de outras coisas que você vai ficar, assim, super feliz. Tem algo que você ainda precisa mandar ali. É onde fazer o teu curso. Como eu falei, a gente... Já está cobrando caro ou não? Ainda não. Eu vou cobrar muito caro, se tudo der certo. Se tudo der certo. Na verdade, o que eu fiz esse ano de 2014, nesse finalzinho, né? Que eu falei, agora tem que ser. E eu planejei fazer eu fiz dois pilotos. Um em outubro, com o que estava na minha cabeça. Aí depois de fazer esse piloto, deu para ver o que eu tinha que alterar ou acrescentar e tudo mais. E fiz um segundo. Agora eu estou pronto para programar 2015. Isso. Quem quiser saber, www.semmmedodefalar.com.br. Sem medo de falar com essa, por favor, hein? Não tenha medo de escrever. Semmmedodefalar.com.br. Não tem ainda uma programação de curso, porque como eu falei, eu vou programar 2015 agora. E se Deus quiser, a gente vai arrebentar. Se fizer um por semana em cada município de Rondônia, já cobre o ano todo, né? Você vai ficar rico. Se Deus quiser, mas se eu não ficar, eu vou me divertir pra caramba. E a Dani vai comer muito melhor e tem uma escola muito boa. Ela se amarra. Obrigado, Nicandro. Muito obrigado, Foi um prazer muito grande. Prazer foi meu. Chegamos ao final de